União da Vitória, uma cidade do interior do Paraná a 300 quilômetros de Curitiba. O ano era 1948 e essa cidade foi palco de um crime bárbaro e fatal. Mataram a santa, mataram Isildinha. A história que vamos contar hoje é uma história cruel e violenta. É a história de uma menina que foi morta brutalmente pelos poderosos da cidade, que depois teria virado santa. Você acompanha a partir de agora. Em 1948, as Nações Unidas divulgavam a Declaração dos Direitos Humanos. E aqui, em União da Vitória, no mesmo ano, uma menina tinha seus direitos totalmente desrespeitados. Era Zilda Santos, na faixa dos 13 aos 14 anos. Uma menina muito bonita, que despertou o interesse em 3 poderosos da cidade. E esse interesse trouxe o desfecho dessa história fatal, culminando com o fim da sua vida. Naquela época, União da Vitória era uma cidade totalmente rural. Mas mesmo em cidades rurais, existem os poderosos e as pessoas com menos posses. E Zilda era uma menina simples, mas de uma beleza inimaginável. Essa beleza despertou o interesse em 3 jovens poderosos da cidade. Eles tentaram tudo para ficar com Zilda, mas ela era uma menina recatada, uma menina de família, que não deu bola para esses rapazes. Só que o poder do dinheiro às vezes sobe a cabeça. E esses rapazes poderosos acharam que tinham direito sobre Zilda. Como em toda a cidade, em União da Vitória em 1948, existia um prostíbulo. E dizem os relatos que ficava bem aqui, nessa região. Os 3 poderosos da cidade, super interessados em Zildinha, teriam a sequestrado. E com o conhecimento da dona do prostíbulo, teriam a trazido para cá. Com certeza devem ter molhado a mão dela também, né? E por várias noites nesse prostíbulo, ela sofreu os mais terríveis abusos, toda noite. Depois de vários abusos, Zildinha, que era só uma menina, teria desfalecido. Um médico foi chamado para tentar reverter a situação, porque nesse momento, os poderosos da cidade, os poderosos daquela época, haviam tido momentos de lucidez. Mas quando o médico chegou, já não tinha mais o que ser feito. E Zilda estava morta. E depois que foi atestado seu óbito, o corpo de Zilda foi jogado ali no Rio Iguaçu. Mas como em cidade pequena, todo mundo sabe de tudo, logo a história de Zilda se espalhou e as autoridades começaram a investigar. Mas a tragédia não para por aí. Quando o delegado da época estava prestes a descobrir os 3 autores do crime terrível, do estupro e da morte de Zilda, ele também apareceu ali. Seu corpo foi encontrado dentro do Rio Iguaçu. Mas o pai de Zilda não ficou satisfeito e tentou fazer justiça com as próprias mãos. E pasme, também foi encontrado no Rio Iguaçu. Mas essa história não para por aí. Como essa história foi muito terrível, logo se espalhou por todo o Paraná. E aí veio um promotor de Curitiba para tentar prender os acusados. Mas como eles eram homens muito poderosos, mandavam e desmandavam na cidade, o trágico continuou acontecendo. A tragédia não parou por aí. O promotor de Curitiba também foi encontrado morto ali, dentro das águas do Rio Iguaçu. Não ironicamente. E como nessa história a justiça nunca foi feita, não podemos deixar de citar o nome de uma pessoa que foi muito importante, Lulu Augusto. Lulu Augusto foi uma importante e corajosa jornalista. Ela fundou o jornal O Caiçara. E como nunca se conteve, nunca aguentou a injustiça da história de Zilda, ela escreveu uma radionovela. Nessa radionovela, finalmente, o nome dos 3 culpados, dos 3 acusados seriam revelados. Mas aqui, nessa rádio, onde foi exibida essa novela, o último capítulo nunca pôde ir ao ar. Como estamos falando de 3 poderosos da cidade, eles entraram na justiça e impediram que seus nomes fossem divulgados na radionovela escrita por Lulu Augusto. Mas as putas da cidade, as prostitutas, as garotas de programa da época,
não estavam satisfeitas com o que aconteceu. Elas vieram aqui protestar na frente da rádio. Eram muitas garotas de programa. Elas seguraram uma a mão da outra para tentar cercar a rádio e impedir que a polícia invadisse. Elas queriam que o último capítulo dessa terrível radionovela fosse ao ar. E finalmente, os acusados, os malfeitores de Izilda, tivessem sido revelados. Mas isso nunca aconteceu. O poder do dinheiro falou mais alto. De 1948 para cá, a União da Vitória vem se desenvolvendo bastante, mas os 3 acusados nunca foram presos. E seus nomes até hoje ainda são uma incógnita, que está presente apenas na cabeça dos mais antigos. Já Izilda teria virado santa. É aqui, no cemitério municipal de União da Vitória, que a santa, que Izildinha, está enterrada. E você vai conhecer o túmulo dela comigo agora, vem! O cemitério aqui é muito grande e a gente tá tendo dificuldade para achar o túmulo da Izildinha. Então eu vou ir perguntar lá na frente pro coveiro. Eu vou deixar gravando, mas eu não vou mostrar o rosto dele, porque talvez ele não queira aparecer. Boa tarde. Tudo bom? O senhor sabe por acaso onde que é o túmulo daquela menina da Izildinha que você fala que é santa? Não consegue me explicar? Não consegue... Tá bom, obrigado. Tem muita gente aqui visitar o túmulo dela? É? O pessoal acredita que ela é santa mesmo? Ah, sim. Vocês viram o depoimento de um dos coveiros, né? Um dos responsáveis aqui pelo cemitério, que trouxe a gente até aqui, até o túmulo da Izildinha. Se a Izildinha estivesse viva hoje, ela teria por volta de 90, 95 anos de idade. Infelizmente a história dela foi ceifada de uma maneira trágica e ainda nova. O túmulo dela, ali tem uma foto dela, ó. Essa era a Izildinha. O túmulo dela sempre é visitado, pelo que o responsável aqui pelo cemitério nos contou, e o pessoal sempre deixa flores, tem até uma boneca aqui, algumas imagens de santinhos, e o pessoal acredita piamente que fazendo uma oração para Izilda, os seus desejos, mais do que isso, as suas graças são alcançadas. Izilda passou por um momento trágico na vida dela. Teve a vida ceifada ainda tão criança, e hoje teria se tornado a Santa da União da Vitória. Ela não foi canonizada pela Igreja Católica, mas o que vale é a fé dos fiéis, as pessoas que acreditam que sim, Izilda, uma menina tão nova, tão inocente, que teve uma morte tão trágica e desesperadora, hoje se tornou uma santa. E esse vídeo, esse documentário, ele é uma homenagem a Zilda Santos e a sua história. A sua história precisa ser contada. Justamente, como o Leandro já citou, ela morreu bem no ano em que as Nações Unidas divulgavam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas os direitos dela não foram respeitados. Ela foi morta por 3 poderosos que achavam que o dinheiro valia mais do que qualquer coisa. E isso é uma história lá de 1948, que tornou a Zilda Santos a Santa Izildinha de União da Vitória. Mas quantas meninas como ela ainda passam pela mesma situação? Os fiéis trazem presentes aqui, como vocês podem ver, algumas flores até já ressecadas, teve muita chuva aqui, muito sol nos últimos dias, mas os fiéis trazem esses presentes que estão aqui no túmulo como forma de agradecimento pelas graças alcançadas. A gente precisava contar essa história para você. Fiquem com Deus, um abraço para todos vocês e eu fui.